Olá, seja muito bem-vindo. A partir de hoje, o Acta inicia uma série de entrevistas sobre os bastidores do jornalismo policial em Alagoas. E o nosso primeiro entrevistado é um cara lendário aqui da TV alagoana, começou no rádio fazendo jornalismo policial, migrou para a TV e fez história. Cícero Almeida está ao meu lado, vai contar um pouquinho da sua trajetória, dos bastidores, das reportagens mais marcantes, enfim. Vamos bater um papo muito legal. Seja muito bem-vindo ao Acta. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui ao lado de vocês novamente, agradecer pela oportunidade, saudando a todos com muito carinho, muito respeito, feliz por essa geração que há pouco tempo, durante a última década, 10 anos, tem muita gente dessa geração, mas tem gente também que conhece a nossa história, usando aqui no popular que eu uso no rádio desde 1900 e antigamente, né? 1978, que surgiu por paixão realmente no rádio. Então, puder contar aqui um pouco dessa história, Vamos agradeço lá. aqui pela permissão. Estamos aqui para isso. Começou no rádio, né? O ano era 78. Conta um pouquinho desse começo. Isso, eu era taxista, com muito orgulho, fui cobrador de ônibus. Em 25 de junho de 1976 eu tirei minha carteira, comecei a rodar com táxi. Em 1978 eu já tinha comprado meu primeiro carro. Esse carro eu comprei financiado, era um Corcel TB 6071, 4 portas. E passei a ouvir rádio, já gostava do rádio e me apaixonar pelo rádio. E eu parava em frente à Rádio Gazeta, ali na Rua do Comércio. E via os caras saindo com aquelas belinas bonitas que a Rádio Gazeta tinha, e eu ficava empolgado, eu digo, vou fazer amizade com esses caras. Aí fiz amizade, depois eu pedi uma oportunidade, era o Pedrinho, bom de pista, aqui a minha gratidão pela oportunidade que ele me deu. O Pedrinho era um cara muito querido, de Antônio Torres, de Edécio, enfim, era um cara sensacional. Hoje ele mora em outro estado. E eu disse, rapaz, quando surgiu uma oportunidade aqui, consiga para mim. Eu sei que, de repente, eu acho que 1 mês, 2 meses depois, surgiu a oportunidade. Eu tive que vender o Corcel, né, que era o meu carro, para o cara assumir as prestações, e eu fui realizar o sonho da minha vida, que era trabalhar no rádio. Eu que ouvia o rádio no interior, na minha infância, e eu achava que as pessoas estavam dentro do rádio. Sim, tá? o rádio tem essa magia, né? E depois, mexe muito com o imaginário. Isso, e depois eu vim trabalhar no rádio. Aí passei a descobrir o que realmente era o rádio. Eu fui sempre, graças a Deus, na minha vida, de fazer muitos amigos. E ali passei a fazer amizade com o pessoal da Rádio Gazeta, com todos eles. Jorge Moraes, Valmari Vilela, Antônio Torres, Jurandir Costa, era muita gente. Fernando Palmeira. E Antônio Torres tinha um programa à tarde. Torrão, um abraço, Torrão. Torrão, figuraça, uma pessoa maravilhosa. O que era que eu fazia? No intervalo de meio-dia a 1h, que era a hora do almoço, eu já tinha cumprido as missões que tinha que cumprir pela manhã, eu ficava observando o Cabo Gato, que era um operador que tinha. Eu ficava observando ele operar e achava bonito. Operador de áudio. Operador de áudio, eu achava bonito. Rapaz, eu vou ter uma oportunidade aqui. Olhava. Eu digo, um dia vai surgir, mas eu vou passo a passo. Surgiu uma oportunidade de eu ir fazer a cobertura de um jogo em Arapiraca, CRB e Asa. E nessa viagem estava Antônio Torres, Jorge Moraes, enfim, estava um grupo. E eu resolvi contar uma piada. E essa piada, ela durou de Taquarana até Arapiraca. A piada tinha tudo a ver com onça. Foi longe, hein? Com animais. E de lá, nessa brincadeira, ficou um apelido de Zé da Onça, que Antônio Torres botou. Aí, mais um motivo para eu estar perto dele todas as tardes, no programa dele, que começava 1h da tarde. Era o maior índice de audiência do horário. Bom, continuei trabalhando na Rádio Gazeta, trabalhando, me apaixonei pelo lado operacional, mas não tive a oportunidade. E conheci Chico Magalhães em uma dessas viagens. Chico foi o maior técnico, Chico e Tadeu, os maiores técnicos que Alagoas teve, que o rádio alagoano teve. E nessa oportunidade eu falei com Chico. Chico, tem condição de eu aprender na Rádio Difusora? Ele disse, tem, mas como é que fica a sua situação na Rádio Gazeta? Eu disse, eu vou encontrar a melhor forma.
E uma determinada vez, esse foi o ponto triste da história, eu fiz uma cobertura de um jogo aqui, CRB e CSA, e eu estava com um dente muito inchado, estava isso aqui, um período junino, e nós tínhamos que fazer a cobertura, que a Rádio Gazeta fazia aquelas festividades juninas em cada a rua mais bonita, mais enfeitada, enfim, daí por diante. E eu falei para Edécio que eu não podia, porque eu não estava em condições. E tinha mais 2 motoristas do jornal, que eu não vou nominá-los aqui, que estavam apenas curtindo a caravana. E pelo fato de não poder ir, ter me recusado, pelo estado de saúde que eu estava, no outro dia, quando eu cheguei, fui convidado a sair da emissora. Aí foi quando eu comprei um outro táxi, TB 1722, e eu morava vizinho ao Palácio. Tinha tudo a ver, eu acho que um dia eu ia ser político na vida. Vizinho ao Palácio hoje era a pensão que eu morava. Aí aproveitei a oportunidade que Chico Magalhães me deu e fui estagiar na Rádio Difusora. Eu rodava o dia todo, chegava na pensão 19 horas, dormia até meia-noite, ia para a Rádio Difusora estagiar entre meia-noite e 4 horas da manhã. E durante 2 meses, mais ou menos, eu já estava para ser contratado pela Rádio Difusora. Só que o Chico queria que eu ficasse, que foi o cara que me levou para lá, e que o Sebastião Pereira, que legal, fui buscar longe agora, queria que Humberto Maia ficasse. E eu tinha recebido o convite da Rádio 96, que era JHFM. Aí eu tinha que tomar uma decisão. E na briga entre os dois, eu resolvi, numa reunião entre a gente, eu tomei a seguinte decisão. Pessoal, o mundo é para todos, entendeu? Humberto fica aqui e eu vou para a rádio, eu vou para 96, atender o convite de Fernando, que até então como operador, e depois voltei como locutor, que a história vem a seguir com 31 anos que eu tenho na Rádio 96. E assim foi o começo da minha história. Certo. Agora, como foi o caminho até o jornalismo policial, né? Aí é o bonito da história, porque quando eu cheguei na 96 hoje, que era JH, ao me apaixonar pelo lado operacional, eu falei que eu acho que eu tinha uma oportunidade, não tinha voz, não tinha nada, não gostava da minha voz, de me aprimorar ali. E era uma programação gravada. Tá? Então, tinha 3 locutores, um deles foi presidente do nosso sindicato, o outro, Paulo César, e eu ficava rodando 15 minutos de música. Então, enquanto eu rodava as músicas, com 3 gravadores AK, e você não chegou a alcançar isso, um era música, hora certa, notícia, enfim, e locução. Então eu ficava ouvindo os caras e aprendendo como me expressar. Aí eu vi o Paulo César, ouvi os outros, e ali eu fui aprendendo, mas desenvolvendo também, me aprimorando no lado operacional, que antes você não tinha muito o que aprender, era só isso. Quando surgiu uma oportunidade na Rádio Palmares, com o saudoso Hugo Santana, era um cara que tinha um programa muito movimentado, eu disse, é a oportunidade que eu tenho de crescer profissionalmente na área operacional. E nessa oportunidade que eu tive na Rádio Palmares, acredito eu que dei um show operando. Aí houve uma briga de João de Costa com o departamento esportivo da Rádio Palmares, e ele foi para a Rádio Progresso montar uma equipe de esportes. E quando ele foi, me convidou se eu topava acompanhar ele para a gente montar essa equipe de esportes. E eu fui na Rádio Progresso, eu passei 8 anos, e na Rádio Progresso aí eu comecei a trabalhar por mim, aí eu comecei a ver que eu podia evoluir agora como repórter. E recebi a primeira oportunidade em 1984, quando nasceu minha primeira filha. E a oportunidade tinha sido uma decisão de um ex-secretário, Dr. Ardel Jucá, ex-secretário de Segurança Pública. Ele mandou fechar todas as barracas da Orla Lagunar, em uma determinação dele, da Orla Marítima. Sim. E a determinação que eu recebi foi para que eu fosse entrevistar os turistas, para ver qual a posição dos turistas, como eles estavam vendo aquela decisão. E assim eu fiz. Fiz 60 minutos de entrevista, num gravador antigo, Akai também, grande, e levei para o Ricardo. Eu digo, Ricardo, essa é a oportunidade que eu vou ter. Com certeza ele vai ver o meu trabalho e vai me dar uma oportunidade como repórter. Eu não sei se ele ouviu.
Eu só sei que ele não me deu a oportunidade e eu continuei como operador. Foi quando, saudosa memória, saudoso querido Jefferson Moraes, que já apresentavam o plantão de polícia, e eu era operador dele, do Gonçalves. Inclusive, quem fazia os testes com os locutores que chegavam era eu, nessa mesa, já aqui na rua Barão de Penedo. E nessa briga o Jefferson foi para a Rádio Palmares, de volta para a Rádio Palmares, que era onde funcionava a antiga Rádio Difusora. Acho que ainda funciona, no prédio da Rádio Difusora, ali no Farol. E nós montamos uma equipe formada por Claudelício Santana, Ródio Nogueira, outro rapaz que era que era um policial, que era o primeiro apresentador, e nós fomos fazer uma cobertura de carnaval. E montamos uma equipe na Guedes Miranda, no Clube Fênix, no Clube Português, no HGE, no IML. Em cada equipe, cada local a gente tinha um repórter. E o Jefferson apresentava e eu comandava a equipe de reportagem. Eu sei que depois do terceiro dia de carnaval, na quarta-feira de cinza, eu não tinha saído da Rádio Progresso, eu fui para lá como repórter, mas continuei como operador de áudio na Rádio Progresso. Aí Ricardo, que tinha mando eu fazer a entrevista de 1 hora de entrevista na Orla, ele chegou para mim e disse: volte para cá, você não vai ficar aí, e a partir de hoje você é o repórter exclusivo do plantão de polícia, e eu vou lhe dar um programa à noite chamado Clube dos Namorados. E aí começou a minha história em 1984. 84 era o ano, né, quando começou como repórter de fato, né, jornalista policial no rádio. Mas em 94, tô certo? Isso. Começou essa história na TV e a gente tem um vídeo aqui, não da época que ele era repórter, mas já apresentando, e a gente vai ver um trechinho para ter mais ou menos uma ideia de como era Cícero Almeida como apresentador policial, e daqui a pouco a gente vai conversar muito ainda sobre as reportagens. Tiram impopular o Cristiano Mateus, o advogado das mulheres encrenqueiras, vai trazer para a gente os detalhes dessa matéria. É com você, Cristiano. Passamos da Rua São Paulo, já passamos de outras grotas aqui que pertencem ao 4º Batalhão. E o que acontece? Outra viatura estava chegando no local, encontrando com a viatura do 4º Batalhão, vem trazendo uma pessoa que trocou tiro com a polícia. No momento que nós estávamos fazendo o crime que aconteceu no lixão, houve um contato e os policiais disseram: ó, tem outra pessoa para as bandas lá do Biriri do Bento. No sentido de para saber realmente o que aconteceu, né? Está sendo ali, movido pela Polícia Militar, o subtenente Adail encontra-se no local. Aí, década de 90 na TV alagoana, e vocês viram durante essa reportagem mais um grande personagem também do jornalismo policial de Alagoas, Cristiano Mateus, que também está com a gente aqui para fazer parte dessa conversa. E agora a gente entra mesmo na cobertura na TV do jornalismo policial. Seja bem-vindo, Cristiano, também. Ô, Lucas, um abraço para você, boa tarde ao companheiro Cícero Almeida, a todos os telespectadores. Prazer muito grande é meu estar aqui com vocês, relembrando um pouco dessa história do jornalismo alagoano, né, Cícero? Bonito. Fizemos parte. O Cícero Nossa história. O Cícero já teve a oportunidade aqui de falar um pouquinho da trajetória dele, né? Começou no rádio. Eu queria que você também se apresentasse, Cristiano. Lógico, não precisa de apresentação para falar de jornalismo policial, não precisa, dispensa. Mas assim, o que eu falo de se apresentar é contar um pouquinho da sua trajetória, né, rapidamente, como começou. Tá, eu comecei no rádio fazendo esporte, né? Comecei com Jorge Moraes, a equipe de Jorge Moraes, Antônio Torres, Antônio Guimarães. O Guima foi o cara que me deu a oportunidade a primeira vez para ligar o microfone, para falar no ar. E depois ali no rádio, fazendo futebol, fui setorista do CSA e fui setorista também do CRB. Aqui tinha uma tradição muito grande, década de 80, 90, que quem fosse o setorista do CSA era eternamente, né? Tá aí estilo, mais, né? Estilo Costa Cabral, né? Estilo João José, Jurandir, que era CSA, né? Almeida, enfim. Grandes nomes do rádio, mas eu cortei esse tabu, eu consegui ser setorista do CSA e também do CRB. E ali estava no rádio, pegando aos poucos, quando de repente esse cidadão aqui, o povo alagoano, maceuense, pediu ele para ser vereador na capital e ele ganhou a eleição. E eu recebi uma ligação, assim, à tarde, umas
ainda lembro, assim, volta de 15, 16 horas, do Jefferson, nosso saudoso Jefferson Moraes, pedindo para que... qual a possibilidade de conversar comigo para ver se eu queria ir também para a televisão. Porque eu já tinha feito alguma coisa também no esporte com Augusto César e Jorge Moraes, Rogério Costa, também lá na TV Alagoas. E eles já tinham visto eu fazendo esse tipo de trabalho. E aí, uma das vezes, eu fui fazer com Valdemir, pregador, né, nosso piloto pregador, que... Muita história desse pregador. Pois esse pregador já pregou muita coisa, viu? E aí, uma oportunidade dessa, eu estava cobrindo o treino do CRB, lá na Pajuçara, e depois terminamos, a gente estava a caminho, e tinha um raio uma Paraty branca da TV Alagoas, tinha um raio lá, que esse rádio era ligado 24 horas. Antigamente não tinha o Zap, não tinha celular, poucos, tão fácil, né? Exatamente. Então, esse rádio lá... do rádio, você se comunicar com a redação, ainda alcancei esse meio de comunicação. A gente ali se comunicava com a redação e ouvia também a polícia. Sim, já era interligado, né? A polícia... e ali naquela oportunidade eu tinha ido com o Valdemir e eu vi na polícia que tinham executado uma pessoa no Trapiche da Barra. E o Valdemir disse, vamos fazer essa matéria? Eu disse, não tenho nada a ver com isso. Mas vamos fazer. E aí eu fiz e entregou lá o Jefferson. Aí o Jefferson ficou com aquilo na cabeça e tal. O Cícero já estava com as suas atividades políticas, né, em andamento, então pouco tempo também, já começava a ter pouco tempo. E aí o Jefferson me fez esse convite, eu fui para lá e substituir esse cara aqui. Não foi fácil, né? Imagine, o cara de 20, 25 anos já no ar, na televisão, mas ele, assim, me dando as dicas, e aí a gente conversando, saíamos juntos para fazer algumas matérias, eu ficava ouvindo, assistindo ele, depois acompanhei, e depois as pessoas foram aceitando, porque as pessoas só tinham o Cícero mesmo, tinha que ser só o Almeida. Mas aí as pessoas, eu, graças a Deus, caí na graça ali também do telespectador, e aí ficamos juntos, eu e ele. A princípio, na Câmara de Vereadores, a sessão era pela manhã, que atrapalhava muito ele, porque aí ele chegava muito cedo na televisão, ali na porta da televisão já gravava muita coisa, né? Mas nas principais mesmo, que, por exemplo, um assalto num banco, uma coisa assim, polícia prendendo uma gangue, isso, aquilo, outro, ele estava na atividade política dele, então eu tinha que ir. E à tarde, às vezes, ele ia, mas também tinha raio para fazer, enfim. Mas aí nós ficávamos, assim, sempre em contato. E, às vezes, assim, até ele ficava em contato comigo no carro e dizia assim, Cristiano, pintou alguma coisa? Eu disse, tem isso. E, às vezes, a própria equipe da televisão passava e pegava ele em alguns locais, que ele, como tinha mais experiência, era um cara mais experiente na área, ele ia fazer algumas matérias. Mas foi muito bom, essa parceria foi maravilhosa, aprendi muito. Agora eram outros tempos, né? Assim, não faz tanto tempo assim, mas houve uma mudança radical na forma que se cobre o jornalismo policial aqui em Alagoas e também na maior parte do país, né? Bem diferente. A gente não vê mais, não tem mais aquele acesso, né, que se tinha antes. Vocês entravam nas delegacias, entrevistavam os presos, tinham amizades, assim, né, proximidades também com chefes de serviço, delegados, que facilitava também para passar material mais quente, né? Às vezes, quando a coisa estava acontecendo, mudou muito, né? A gente trabalhava, acredito que a palavra credibilidade, ela fala muito mais alto, tá? Nós tínhamos, Cristiano, na nossa época, nós tínhamos credibilidade para que não tinha aquela história do cara dar o furo primeiro do que todo mundo, eu vou pegar e primeiro do que todo mundo, e eu não fazia isso. Tá? Eu recebia a matéria, tinha conhecimento do fato, depois que eu fazia, logicamente que era uma estratégia, eu acho que o Cristiano trabalhou muito com isso, depois que eu fazia a matéria era que eu passava, tá? Aí passava para os colegas que faziam a área policial, mas essa parte de credibilidade com chefe de serviço, com policial, com delegado, entendeu? Muitos se tornaram conhecidos graças ao plantão de polícia. A exemplo de Luiz Pedro, de Chico Tenório, de aquele outro que foi da Guarda Municipal, foi de superintendente da Guarda Municipal, que era advogado também, era delegado também. Então foram inúmeras pessoas que tiveram essa oportunidade dada
não vou dizer por nós, mas na oportunidade que nós estávamos Era uma troca, vivendo. né? Exatamente. Então não faltava matéria. E era Então uma a gente coisa fazia assim que- programa de manhã, era tarde e às vezes à noite não faltava matéria. Como era um grito da sociedade, das pessoas em si, também era um grito para as autoridades, por exemplo. Às vezes não estava se relacionando bem a polícia militar ou a polícia civil com o governo do estado, com o secretário de segurança pública, e a gente que tinha que fazer essa ponte aí. O Nessa programa nossa tinha- cobrança aí. O programa tinha essa credibilidade em todos os sentidos. Qualquer matéria que nós fizéssemos, ela era importante. A versatividade de ambos, eu estou falando de nós dois, porque em seguida veio o Siqueira, que foi com a saída do Cristiano, que eu sugeri que o Juca contratasse o Siqueira. Tá? Mas foi muita luta para que o Juca pudesse aceitar, porque ele era doido do jeito que ele é hoje. Era. Mas na época ele era maluco, nos corredores da TV, enfim. E ele saiu daqui porque era meio maluco mesmo. E se deu bem lá fora, graças a Deus, no jeito dele, no estilo dele. Mas ele ainda está resgatando aquele jornalismo policial que nós fazíamos. Sim. No estilo dele, ele tem alguns repórteres, bons repórteres, entendeu? Que a Rede TV está oportunizando a eles, em cada estado, fazer a matéria, cada um no seu estilo. Então, aquele estilo de antigamente, você não coloca em prática hoje, porque a TV não permite, os grupos que assumiram a TV Alagoas são outros. Então, hoje você não tem essa oportunidade. O próprio Datena tinha isso antigamente, depois modernizou o grupo de trabalho dele, logicamente cumprindo pauta e exigência da direção da Band, mas não se faz mais. O que nós fazíamos, no estilo que nós fazíamos, com a independência que nós fazíamos matéria que não tinha edição. Você começava a entrevistar o Cristiano aqui, você ia até o final da matéria, você sabia começo, meio e fim, entendeu? Dava a história completa. Não tinha dificuldade, não tinha censura, tá? Nós mostrávamos o fato da forma que ele acontecia. Um ponto importante aí, não tinha censura. Hoje em dia é praticamente tudo censurado, né? Você também não pode mais mostrar o preso, né? Lógico, a partir do momento que ele é preso, ele é um suspeito, né? Ele não é acusado ainda, ele pode ser inocente. Então há essa preservação e então isso acaba engessando, não é, Cristiano, também um pouquinho o trabalho? Na verdade tem esse lado assim positivo, essa história de mostrar o sangue, o tiro, a bala, a facada. Eu também tenho essa censura, foi muito interessante ter que cortar, porque e se bem que tem pessoas que criticavam muito a gente quando isso acabou, né? Vocês estão achando que tinha sido partido da televisão, ou até mesmo do Jefferson, do Cristiano, do Almeida, mas nada disso. Mas nesse outro lado, esse lado do até suspeito... Até hoje o povo cobra, está dizendo a diretora aqui, que trabalha com isso ainda. Por que não mostra? Por que não mostra? Policial. E normalmente isso acontece quando alguém infernizou uma área, um bairro, né? Um cara que era muito perigoso. Então as pessoas, como gostam às vezes do sangue mesmo, tinha que mostrar onde foi a bala, onde a bala pegou. Mas isso rola muito nos grupos de WhatsApp hoje, né? Hoje não está rola. mais na televisão, mas o que acontece nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, inclusive as redes sociais, tipo Instagram, Facebook, eles conseguem imitar, mas no WhatsApp isso corre solto, né? Agora, as pessoas gostam disso. O lado de mostrar o cara que fez ali, se ele é um suspeito, tudo bem. Agora, se já tem ato assim, comprovado que ele fez, muito interessante isso mostrar. Exatamente, até porque... Eu recordo de um rapaz, o Almeida fez também, eu fiz. Esse cara, acho que ele assaltou uma pessoa. Ajuda a elucidar outros crimes. Quando nós né? colocamos ele na televisão, foram elucidados assim, mais de 40 casos de pessoas que ele tomava telefone na época, anos 90, que estava começando o celular, e também alguns estupros. Aí foi quando veio descobrir que ele também, às vezes, de roubar, ele também fazia os estupros. Naquela área ali do Hospital do Açúcar, Gruta, por ali e tal. Então, tem um lado, esse lado de não mostrar, mas tem um lado de mostrar, porque como é que você vai identificar? O cidadão não tem coragem de ir numa delegacia para olhar se foi aquele mesmo que roubou a sua mulher, que tirou ali da sua filha e tal. Isso é muito complicado, né? Acho que é muito interessante. Tem um ponto positivo nessa história também, que nós chegamos a um ponto que o preso também se sentia seguro quando ele concedia a entrevista. Sim. Ele fazia questão da entrevista, porque ele concedendo a entrevista, a família sabia que ele estava ali, que ele estava vivo.
Nós e que ele ia passamos por isso. voltar, né? Um Isso. dia, Isso. mas ia voltar para casa, porque a gente sabe que em outros tempos aqui no estado Mas eu ainda fui vítima da censura jurídica. não acontecia sempre, Sem né? citar nomes aqui, eu paguei 2 ações de R$50 mil cada uma. Simplesmente porque o cara tinha cometido 52 assaltos, tinha matado uma professora, tu lembra disso? O cara matou para roubar um vale-transporte. Esse cara foi preso, depois foi solto. A mesma autoridade que prendeu soltou Onde foi ele esse várias assassinato vezes. da professora? Faz tempo. Foi no Salvador Lira. No Salvador Lira. Isso. Quem coloca um elemento desse em liberdade nem ama Alagoas, nem respeita a Constituição. Tá? Eu fui punido, paguei 2, já na política, tá? Paguei 2 ações de R$50 mil cada uma. Mas você só foi punido porque você já era político. Sim. Se você não tivesse sido político, você Exatamente. O cara Mas não ia... a amizade da gente era com os policiais era tamanha que houve uma revolta do delegado na época, que ele foi processado também, então acho que posso falar, Jobson Cabral, que ele fez o seguinte: na hora que ele prendeu o cara eu acho que pela 10ª vez, pelos assaltos que ele tinha cometido, e chegou ao alvará de soltura para o cara, tá? Ele chegou e combinou com Mas ele. esse assassino da professora? Sim, É esse cara? isso, exatamente. E ele chegou e disse assim, ó, ele e o outro parceiro dele: doutora, se a senhora vai colocar ele em liberdade, por que não vai me colocar? Quem cometeu os assaltos e o assassinato fui eu. Tá? Então ele debochou com a justiça, brincou com a gente, brincou com o delegado, aí o delegado chegou, botou ele no camburão, aliás, colocou ele em liberdade, acompanhou ele até a esquina do Adventista. Quando chegou na esquina do Adventista, mandou prender ele novamente. Veja só a revolta da polícia com esse caso da professora. Aí prendeu o cara novamente. E eu fiz a matéria ele sendo preso de novo. Entendeu? Então, essa questão de imagens, que eu inclusive ainda, como deputado federal, entrei com um projeto de lei, sendo um crítico dessas imagens também, apesar de ter, e eu fui muito claro, mas a coisa estava tão evoluída em termos que hoje a gente vê, como você falou, nas redes sociais, especialmente, que tinha que dar um baixa naquilo ali. E eu fui perseguido no bom sentido, eles foram muito educadamente, mas durante algumas semanas no meu gabinete, por uma equipe da Rede Globo de televisão, para que eu tirasse o projeto de pauta. Então, começou por mim essa decisão não de censurar, mas de evitar essas imagens que, na verdade, eram chocantes. Não só nos programas nacionais, onde há uma competitividade grande entre os apresentadores, mas nos nossos locais também, que já não existiam quase, né? Aquele estilo, só quem fazia, eu acredito que só quem fez, pelo que eu ouço e acompanho, naquele estilo, com aquela pitada de humor na televisão, só quem conseguiu fazer fui eu e o Cristiano, porque nós sabíamos tratar, inclusive, o preso. Tá? Você fazia a matéria com ele, mas você respeitava ele. Não tinha o esculacho, né? Não, de jeito nenhum. Então, isso era o lado bom da história. Eu passei 25 anos atuando como repórter policial, eu nunca recebi uma ameaça. Agora, Os presos e as famílias, né, Cícero? Sim. Queria as saber famílias. do Cristiano, assim, porque você era conhecido principalmente pelas resenhas também, né, Cristiano? Qual a resenha que mais marcou você, que você fez aí na televisão? Que é uma pena também que a gente não vê mais, né? Era engraçado, ia numa feira no interior, enfim. Isso. Mas eu tive, assim, muitas resenhas. Eu estava até lembrando ali agora com a turma ali nos bastidores, que um cinegrafista nosso, que foi do Almeida, foi meu, que é um veterano, inclusive aqui da casa, que é o Valdemir. Foi meu cinegrafista também, e até hoje. Foi muito tempo na TV, exato. E até hoje. Então, o Valdemir é um cara assim, muito experiente, né? E ele passava a experiência também para mim. Destemido, na época, né? destemido. É um cara... Já me colocou em cada fria. E o Wellington. O Wellington Faísca também. Foi meu cinegrafista lá também. Os três são referências assim para nós, eu acredito, para o Cristiano e para mim. É verdade. Agora o repórter está esquecendo de falar no microfone. Eu achei que estava captando legal. Os três, Valdemir, 66 e o Wellington, foram as principais referências que nós tínhamos. Entendeu? Acho que sem eles, com todos os três. Sem eles, nós não seríamos os repórteres que nós fomos. É o 66. Vem cá, 66. O povo vê o 66? Vem aqui. É o único que é o homem do fight, da ficha, né? Aqui, abaixa aqui um pouquinho. Aqui. Esse é o 66. Esse é irmão. O Valdemir está em outra missão, né? E o Wellington deve estar em algum bar essa hora. Sem dúvida. Ainda tem o neguinho do Raça Negra, né? Que é o
O simpático Mariano, né? Mariano também, que é Mariano. Isso, me perdoe. Mariano, o cara que conseguiu ser pai 3 vezes no ano. Entendeu? Revelações aqui. 3 vezes. Grande Namorador Mariano. Um amor de pessoa. Outro cara maravilhoso também. Essas resenhas eram muito interessantes, né? Era nos 4 cantos. As pessoas chegavam assim. Às vezes a gente ia fazer alguma matéria séria, uma execução, ou até mesmo uma prisão, isso, aquilo, outro. E às vezes chegava uma pessoa perto da gente. Rapaz, aí tem uma resenha ali. Um galo que não sei o quê, um jumento que tá, o cara que quer casar com a... Rapaz, aí a coisa acontecia assim de forma natural. Agora nessa história da Covid, um fato interessante, que acho que é interessante contar isso aqui, lembrei agora, foi que eu estava mal, muito mal. Eu estava no 7º, 8º dia no hospital, e o médico foi lá me visitar e disse assim: rapaz, eu vou conseguir, vou pedir a Deus para me lhe salvar, porque você já salvou a minha família. E eu fiquei sem entender, mas como assim, doutor? Eu disse: não, depois eu lhe conto. Aí eu disse: me conte logo, porque esse negócio dessa doença, o cara tá bom agora, daqui a pouco morre, então me conte. De repente, aí ele, vamos lá, aí me colocou no respirador. E eu ali no respirador, e com a cabeça virada para o chão, de bruço lá e tal, aí ele começou a contar. Ele disse que era estudante de medicina e a gente sempre tinha parceria com o pessoal da escola de medicina ali. Ia pedir exames, né? Ia pedir remédio para as pessoas, e ele disse que um professor dele sempre fazia essa ponte, e era mais assim, era com o Jefferson mais, e o Jefferson pedia para a gente ir lá para conseguir alguma coisa das pessoas que ficavam na porta da televisão pedindo ali o auxílio. E ele disse que naquela oportunidade, eu fui lá e resolvi um assunto lá para internar uma pessoa, e quando ia saindo ele pegou no meu braço, ele disse: rapaz, me faça um favor, anuncia que o papagaio da minha avó sumiu de casa. Eu digo: rapaz, não dá, infelizmente, bicho, na televisão lá os caras não vão deixar anunciar o papagaio que fugiu, isso, aquilo, outro. Meu amigo, você não tem noção, não. A minha família, a minha avó tá morrendo, pô. Você não tem noção, tá morrendo. A minha mãe, não sei o que, tal. Vê o que você pode fazer pelo papagaio. Ele falou até o nome do papagaio. E eu disse: tá, eu vou ver. Aí cheguei na televisão: Jefferson, pô, a gente anuncia aqui às vezes que um cachorro foi embora, um gato, não sei o que tal. Dá para anunciar um papagaio? Papagaio? Pô, vamos colocar aí. Aí o Alexandre Pocaíche pegou um papagaio grande, colocou na tela, a gente colocou o número 322, não sei o que, tal. Olha, aí o Jefferson apelou ali uns 2 minutos, 3 minutos. Ele disse que foi o Jefferson falando. E o telefone da casa dele tocando. Olha, o papagaio está aqui em tal lugar, tal. O cara, venha pegar aqui. Aí ele foi pegar. Ele disse: você salvou a minha família. A minha avó estava morrendo mesmo por conta do papagaio. E disse: agora vou pedir a Deus para me salvar também aqui, para me pagar esse favor. Então, eram coisas assim que isso aconteceu muito no rádio, né? Então, isso foi uma grande novidade na televisão, de algumas coisas que o rádio sempre fez, que... Como diz o Antônio Guimarães, tudo se copia, né? Então a gente pegou muita coisa do rádio, levou para a televisão e deu muita coisa certa nesse sentido. Agora, o que muita gente não sabe é que os dois aqui, além de serem lendários aí no jornalismo policial, também tem esse lado artístico aflorado, né? De interpretar alguns personagens. Não sei se o Cristiano vai se sentir à vontade aqui para fazer o personagem que ele fazia, mas esse aqui também tinha um personagem, né? Qual era o nome do seu personagem? Que ninguém sabia quem era. O Cristiano, ele fez parte, nós fizemos o meu programa durante muitos anos, foi, Cristiano? Foi. Tá? E ele fazia, ninguém faz, eu descobri um menino há uns 5 anos atrás, que é muito bom, entendeu? Que é o Nebson. Mas ele ninguém conseguiu fazer com a perfeição que ele faz. Ele fazia o velho, que era muito bem feito, só quem sabia fazer era ele. Eu brincava também, eu às vezes imitava o Lula, imitava algumas coisas, mas não fazia com a perfeição dele e não queria explorar aquela ansiedade minha de fazer para não atrapalhar o personagem dele. Entendeu? E a Juliette, que se tornou... A Juliette que é famosa do Big Brother, mas isso. Antes da Juliette do BBB, tem a Juliette do Cristiano. Agostinho teve uma Juliette primeiro. Nós gravamos
temos músicas gravadas com a Juliette cantando a música do Bacana, né? Todo dia na praia tem desfile de Bacana. Essa música eu cantei no Jô Soares, tá? E no final entra ele como personagem, tá certo? Da Juliette e do velho, do coroa, dos dois, entendeu? Nesses dois pontos aí... Mas qual era o seu personagem? Não, eu criava no ar, ainda crio hoje. Você não quer falar, você me disse ali no bastidor, você quer manter em sigilo, mas tudo bem. Assim, esse foi no rádio, esse foi no Luneta, juntamente com o pai dela. O pai da Adelaide Nogueira. Isso, o pai da nossa querida Roger, Adelaide, ela saudoso era Roger. pequenininha, ele fazia o Capa Preta e eu fazia o Luneta, tá? Eu ainda não tinha tido a oportunidade como repórter na Rádio Progresso. Eu ainda era operador de áudio. Aí tinha uns gravadorzinhos pequenininhos assim, tá? Que aí eu fazia com essa segunda voz, e o Luneta, para quem não sabe, para quem foi vítima do Luneta, tá falando com ele, era um caboeta. O caboeta era o cara que denunciava tudo, mulher fofoqueira, briga de marido e mulher, traição, briga de rua, boca de fumo. Bota na boca do Luneta, né? Sim, aí entregava o Luneta. Aí chegava na praia, nas boates, onde tinha ali Jatiuca, chão de bebedouro, chão de jaqueira, aí o cara falava, cuidado no Luneta. Entendeu? Aí o Luneta entregava tudo, né? A Rádio Gazeta, isso aí? Não, isso foi na Rádio Progresso. Como era a voz do Luneta? O Luneta, vou tentar fazer. Conta a história Ele chamava de qualquer ponto da cidade. Entregue o Cristiano aí, do Juliette. O Luneta. Na voz do Luneta. No Luneta, ele dizia: alô, seu Gonçalves, quem tá falando aqui é o Luneta, seu Gonçalves, eu tô aqui no bairro da Jatiuca. Eu fiz uma gravação dessa uma vez e fui para o local, ao lado do Conjunto Castelo Branco, eu tô no Orelhão, eu desafiei as duas mulheres, as duas fofoqueiras, tá? E eu falei, eu tô no Orelhão, quem quiser me pegar, eu tô aqui na Avenida Amélia Rosa, em frente à farmácia. E as duas mulheres, você vê a audiência que era no rádio, tá? E daqui a pouco a galera do Castelo Branco saiu procurando o Luneta e eu estava lá dentro do meu táxi, parado, TB 1722, e vendo aquela resenha toda, entendeu? Eu nunca recebi ameaças como repórter policial, e o Luneta recebeu, tá? Houve uma luta muito grande para tirar o Luneta do ar. Saudosa memória, não vou nominar as pessoas que não estavam gostando do personagem, que estava fazendo muito mais sucesso do que o programa, dentro do programa. E a Juliette, Cristiano? A Juliette foi uma brincadeira que surgiu no rádio, eu ligando para o Gilvan Nunes, e aí a turma gostou, e aí um certo dia, o cara que era figura, que era o Antônio Guimarães, figura, né? Tá lá no rádio, lá em Arapiraca, ele disse, rapaz, eu disse, ô Guima, eu tô ligando todas as manhãs e o Gilvan se abre com sua porra no rádio. Com a personagem, isso, aquilo, outro. Aí ele disse, rapaz, eu vou ouvir amanhã. Aí eu liguei, ouvi. Aí ele disse, vamos fazer um personagem, rapaz, vamos fazer um personagem desse. Maceió FM. Então nós fizemos um programa de 1 hora, eu com o Antônio Guimarães, e aí foi um sucesso. Estourou o personagem da Juliette e foi pro rádio, foi pra E ele não fez a voz, mas tudo bem. Né? Não, mas eu acho que ele deveria fazer, não só a voz, como fazer o coroa também. Como é que era o coroa, velho? Vocês falaram que nunca foram ameaçados, né, em virtude da profissão. Eu acho isso ótimo, né? Eu, particularmente, não fiz polícia, mas já fui ameaçado. Enfim, não é coisa boa. Mas eu fui. Vocês não foram, eu né? fui. Você foi, Cristiano? Foi. Um cara, na verdade, esse cara, ele era um traficante e ele não era aqui de Alagoas. E foi pego ele, uma quadrilha, e eu fui fazer a matéria e ele disse que eu ia morrer. Eu, o delegado, a equipe todinha que tinha feito a prisão dele e eu que tinha acompanhado. E ele pediu para que não colocasse, que não registrasse a história. Eu disse, rapaz, é um fato, se você quiser se defender, é um direito que você tem. Agora, fazer a matéria, eu vou fazer. E aí ele disse, se você fizer a matéria e se ela for para o ar, eu vou matar você. E eu vou estar fora, eu não vou nem para o presídio, eu vou estar fora antes mesmo de ir para a penitenciária. Eu vou estar fora, eu vou mostrar a você que eu vou estar fora. E realmente, ele não conseguiu subir, ele não subiu, chegaram grandes advogados aqui, lá no local, e conseguiu lá, não sei de que forma, pagar fiança. Acho que não tinha fiança porque... Foi flagrante? Foi flagrante, né? Eu não sei de que forma, eu sei que ele conseguiu sair. E nessa saída, realmente, aí
Acordo de manhã com o Ferreira Júnior, dizendo os nomes de quem ia morrer. E eu estava no meio. E eu era muito novo, eu fiquei com medo. Né? Eu fiquei com medo grande. O Gonçalves ligou para minha casa, dizendo, você já ouviu aí, o Ferreira, o cara está ameaçando, o delegado Valdor já passou a ficar, já tem agora segurança. Eu digo, como é que eu vou com segurança? Eu tive que contratar um anão que andava comigo, né? E andar com esses malas aí, Valdemir e tudo mais. Mas, na verdade, a proteção nossa mesmo era Deus. Mas eu tive um cara por nome de Casca, um cara que não era de Alagoas, mas os alagoanos aqui em si mesmo, eu nunca fui ameaçado, não. Mas teve esse episódio. Eu tive uma situação parecida, que a ameaça aconteceu depois da entrevista, na delegacia de plantão, ali na Cincinato Pinto, e o cara que estava preso era irmão de um policial, tá? Eu não entendi como ameaça, porque o irmão dele era meu amigo. Aí ele foi levado para o 6º Distrito Policial, e ele disse que no dia que saísse, ia se entender comigo. O irmão dele tomou conhecimento, deu-lhe uma pisa boa, e ele permaneceu preso durante um bom tempo. E ele me levou lá no 6º Distrito e diante dele, olha, se você tocar num fio de cabelo do Cícero Almeida, eu sou seu irmão, mas a partir daí eu não vou ser seu irmão. Essa foi a cena mais desagradável que aconteceu. E eu só achei que foi realmente uma ameaça, porque ele disse que... Ele me colocou um apelidozinho na hora lá, me chamou de alguma coisa, eu não lembro. E eu fui embora. Então, poucas pessoas sabiam do que ele tinha me chamado ali. E aí ele ligou para a televisão. Eu quero falar com o Cristiano, com o repórter. E a pessoa passou para mim. E aí ele disse, ô seu Câmara, ô seu filho da mãe, se prepare aí, viu? Está lembrado do que eu disse a você? Que eu não ia para o presídio, que eu ia sair em poucas horas e que vocês iam morrer. Se prepare, você vai morrer. Eu disse, mas é agora ou depois? Aí ele desligou o telefone. Então era ele mesmo, realmente foi uma ameaça. Mas depois acho que ele sentiu ali que não seria bom, assim, questão de Alagoas mesmo, né? De delegado, ameaçando o delegado e tudo mais. E aí, graças a Deus, não teve nada não. Houve algumas precauções, eu segurei ali e tal, mas foi um episódio assim muito complicado. Passou assim uns 10, 15 dias, muito tumultuado. Depois a poeira baixou. A gente precisa se encaminhar aqui para a reta final, né, do programa. Tem história aqui para a gente continuar conversando o resto do dia, mas a gente tem um tempo. Eu queria saber, assim, em relação às desgraças que vocês reportavam, que vocês presenciavam todo dia, mexia com vocês? Assim, eu sei que a gente, depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa, não é que, digamos assim, que a gente não sinta, mas não é como a primeira vez, né? Tem essa diferença. Mas isso mexia com vocês? Vocês levavam isso para casa, ficavam pensativos? Eu sou o mais velho, vou falar primeiro. Deixa eu te passar. O sentimento humano, como ser humano, você tinha na hora. Não tinha como fazer. Você sofria juntamente com aquela... Não era nenhum drama, não. Quando você pegava uma matéria daquela, de um assassinato, de um estupro, enfim, de um assalto com vítima. Claro que você tinha que fazer a matéria com profissional. Mas ao sair da cena do crime, muito pesado, tá certo? Ficava muito pesado para a gente. Eu, pelo menos, eu sempre fui assim. Eu tive um nível de sensibilidade na minha vida, política, profissional, enfim, em todos os sentidos. Entendeu? Eu, graças a Deus, sempre fui assim, muito humano. E sentia a dor daquelas pessoas ao ponto de, em muitos momentos, a gente ficar ao lado da família, dar aquele suporte à família, em várias situações que a gente não vai nominar aqui. Eu acho que por isso que a gente se tornou assim, tão queridos na área policial. E você, Cristiano? É verdade, você é um ser humano, né? Você sente ali, você teve momentos que eu pelo menos, não conhecia uma família de uma criança que foi assassinada. Com criança sempre né? Eu lembro de uma criança que foi estuprada e foi executada no Benito Bentes. E quando vocês pegam o criminoso para entrevistar ele depois triste, de ter, é horrível, né? ter feito um crime bárbaro desses, né? Dá vontade você já de está com a história toda mapeada, né? Aí você vai para cima dele, vai para cima dele com tudo. Tenta tirar o máximo que você puder. O Cristiano fazia muito bem isso. E eu, como veterano, fiz muito isso, muito. Foram muitas as matérias. E teve situações que, assim, eu tive que ir para velório. Eu fui para o velório dessa criança no Benito Bentes, eu lembro. De outros casos, assim, que a gente sensibilizava mesmo. E as pessoas
tinha gente, algumas ainda tem hoje, né, Cícero? Ainda tinha gente como pessoa da família mesmo, né? Que via a gente no dia a dia e que a gente estava ali criando, né? cria aquela intimidade. Né? É uma coisa que acontece com todos nós, você também passa por isso. Mas o nosso jornalista, como era um jornalista, né, povão Mais mesmo, popular. mais popular, enfim. Então as pessoas tinham a gente como isso mesmo. E tinha momentos que a gente tinha que ajudar mesmo aquelas famílias, de chegar junto, de acalentar, de estar presente em situações. E você, no início, eu pelo menos no início, o Almeida já era muito veterano, já estava calejado, já estava de costa quente, né? Mas eu chegava realmente em casa à noite, eu via muita bagaceira durante o dia e eu tinha dificuldade assim, né, para dormir. Depois você vai acostumando, né? O mau cheiro dos cadáveres, do encanavial, disso, aquilo, outro. Depois você vai acostumando, mas no início é terrível. Alguma não é vez fácil. sentiram medo em alguma cobertura? Porque a exposição é muito grande também, né? Em Sim, operações, né? sim. Por exemplo, a entrevista mais pesada que eu fiz foi com o Coronel Cavalcante. Estava uma coletiva, todo mundo concedendo entrevista para todo mundo, ninguém deixava eu encostar nele, e ele de lá ele fez um gesto assim para mim. Depois eu falo com você. Aí eu fiz uma entrevista com ele de 17 minutos. Essa entrevista foi polêmica, muito polêmica. Mas era na época da chamada gangue fardada? Já era fruto de uma outra entrevista que tinha acontecido na Rádio Progresso, que eu tinha feito essa pergunta ao João Beltrão na hora da morte do Ricardo Lessa. Que eu perguntei, deputado, onde o senhor estava na hora do crime e, por coincidência, na hora que o corpo chegou no HGE, o senhor estava também. Aí isso levou o João ficar meio assim comigo. Depois a gente não tocou mais no assunto, mas na hora o Jefferson e o Gonçalves, saudosa memória, falaram: bicho, isso não era pergunta para você ter feito. A partir de agora a gente não se responsabiliza pela sua vida. Palavras deles, mas ali o assunto morreu, a gente continuou acompanhando o caso e eu entrevistei o Cavalcante, anos depois. No presídio, 17 minutos de entrevista. No presídio? Não, no Fórum de Maceió. Tá? Quando ele foi ouvido. Ele disse: eu vou dar uma entrevista exclusiva para você. E no final ele disse: ei, se for candidato a prefeito, eu e minha família vai votar todo mundo em você. E a galega sapecada, a galega Kátia Borne, usou isso na minha eleição de 2004 para 2005. Ele disse: olha os eleitores que ele tem. Essa matéria vazou da TV Alagoas, foi para a equipe de produção da Kátia e ela usou isso como uma matéria importante para tirar os votos que a gente teria da população. E eu terminei ganhando a eleição dela. Eu tive um contato também com ele no presídio, naquele período que ele foi transferido para um presídio federal. Mas você sentiu medo também? Aí ele disse nessa cobertura? que não, eu não senti medo não, até porque ele já estava preso e assim ele tinha um relacionamento bom com a imprensa policial e a imprensa esportiva também, que eu tinha vindo da imprensa esportiva. O medo então não era medo dele. O medo não era dele. O medo era que eram as pessoas que ele denunciava Exatamente. na matéria, entendeu? Então, ali, daquelas pessoas, poderia vir tudo. Dele, não. Teve um fato, Cícero, vou recordar aqui para você, que é uma coisa que se passaram acho que 20 anos, né? E agora veio à tona recentemente, que foi a saída do Talvanes, né? Naquela oportunidade eu estava iniciando e acompanhei o Almeida. Ele fez a matéria lá da morte da deputada Ceci, e eu estava ali com ele, ali auxiliando e tal, e foi No local do crime, que está sendo construído um prédio agora, Isso. a Arapiraca. Chegada de todos os fatos. Acompanhei do começo ao fim. Ali foi uma cobertura assim muito difícil, muito pesada. E eu acompanhei ali o Almeida. Tinha uma vantagem nessa história, tá? Da forma que a gente tratava o Talvanes, a gente tratava o preso lá que estava no xadrez. Não tinha essa de passar a mão na cabeça do cara porque era grande. O que é muito comum ser diferente, na verdade, Isso. né? Não, aí o tratamento era o mesmo. Por isso, mais uma vez, hoje, algumas pessoas, acredito que com o Cristiano também, não vê o Cristiano como político, não me vê como político.
lembra da minha história como repórter, tá? Lembra do repórter Cícero Almeida, Mas da vocês nunca história da deixam gente de na ser, TV Alagoas. Vocês nunca vão deixar de ser. Não. Tá no sangue, né? Eu não estou atuando porque eu acho que o campo, na verdade, é minado e a gente não tem espaço hoje para se fazer o que a gente fazia com a independência que a gente fazia antigamente. Foi uma história assim, eu estava na rua fazendo matéria e de repente disseram assim, ó, tem um gerente de banco sequestrado. Ah, ela estava falando dessa história aí. E aí eu disse, um gerente de banco sequestrado. Aí nós fomos no local assim, da gruta, em umas casas, isso, aquilo outro, e a gente não achava. E aí depois de um certo tempo, a polícia conseguiu detectar quem era a pessoa. E nesse sequestro a minha filha estava. Olha que história. Minha filha era piveta, Tava dentro 4 do ou banco, 5 né? anos. Na verdade, ele era superintendente do Banco do Brasil, tinha aposentado, tinha sido convidado para ser gerente geral da Transforte em Fortaleza, no Ceará. Então, os caras pegaram ele lá, fizeram ele como sequestro lá e refém aqui a família. E a família passou 12 dias aqui sequestrada. E minha filha estava no meio, nessa história toda aí. Você conseguiu fazer a matéria? Não consegui fazer a matéria, mas assim, e fiquei com a cabeça a mil, né? E um certo dia, eu lembro que a gente estava em um determinado local, o Ródio Nogueira, Denis Melo, uma turma lá, e nós paramos em um boteco, um barzinho lá no Estáquio Gomes. A gente gostava de vez em quando, 11h30, meio-dia, quando estava terminando a coisa, tomar uma carraspana lá. E aí... Mas é aquele que fica perto de uma praça? É aquele da praça, tem um caldinho. Né? É aquele mesmo. Sei, aquele. Então aquele ali, aí eu recebi um telefonema do delegado Carlos Reis. Ô, Cristiano, você está onde? Você está por onde? Está com a equipe da televisão? Estou aqui perto do Estáquio Gomes. Ele disse, meu irmão, faça um favor, saia daí, agora, urgente. E aí eu fiquei sem entender, mas saia daí, mas a ligação da TV, todo mundo já ligando para a gente sair. E aí a gente teve que sair, os caras estavam ali, os sequestradores estavam em uma casa alugada ali. Naquela região. E nós estávamos ali sem entender nada e tivemos que sair às pressas, sem saber que eram os sequestradores que estavam ali com a turma. Coisas da coincidência, né, da vida. Pois é, mas né? que bom que o desfecho foi positivo. Não, foi positivo, né? não, foi positivo entre Para aspas. sua filha. Minha filha, para os familiares, foi positivo. Infelizmente, o superintendente e o tio dela, houve troca de tiros. Ele foi morto. E ele, depois de alguns dias, ele faleceu no hospital. Pegou uma trombose e morreu no hospital. Infelizmente. Coisas da vida, do jornalismo policial que a gente vive no dia a dia. Hoje não estou, nem eu, nem o Cícero atuando, mas tem aí novos companheiros, né, pessoas jovens aí trabalhando aí, fazendo o papel e que devem viver também essas histórias no dia a dia, não tenha dúvida disso. Agora, para a gente terminar para cima, e a Julieta, vai imitar ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu posso encerrar já agradecendo a vocês? Pode, Né? fica à E agradecer o vontade. Lucas, o Meme, a Adelaide, todo o pessoal, com muito carinho, essa oportunidade que vocês concederam para nós. Mas eu queria lembrar também os grandes momentos, entre eles, matar a saudade também, tá certo, de um cara que nós arrebentamos na audiência durante muito tempo, que foi Cristiano Mateus, mas na voz da Juliette, tá certo? Pessoal, muito carinho, muito abraço, um dia, noite, o final de ano super feliz para todo mundo, mas Juliette, eu queria Faça de conta que a gente está no rádio, Isso. nós dois. Quem ficava nos bastidores, né? Ninguém via nada. Exatamente, lá ninguém via nada, mas eu queria que você relembrasse isso aqui pra gente, né? Que deixasse aqui um abraço. Queria que a Julieta abraçasse aqui, o Bruno que está aqui, o Meia, tá certo? Gostaria de lhe abraçar muito bem por trás e pela frente. Obrigado, Cristiano, por a gente reviver esses momentos. Obrigado, aí. Cícero. Obrigado, Nos Lucas. encontraremos na política, por aí afora. Sabe, né? Isso. Deus no comando. Obrigado, Amém. Lucas, pela oportunidade, ao Meia, os bastidores aqui, a vocês do Acta, que fazem um trabalho excelente, têm feito isso aqui, é uma nova realidade, uma nova história, não é? A televisão está aí, mas a grande oportunidade agora é das redes sociais, é da internet, é do YouTube, enfim, e a gente fica muito feliz por ter aqui vocês como grandes profissionais que fazem a comunicação em Alagoas, já provaram isso em outras
em televisões grandes aqui do estado de Alagoas e estão fazendo aqui com muita perfeição. Quero parabenizar vocês, desejar boa sorte nessa batalha aí de vocês e, enfim, vida que segue, né? Muito Feliz obrigado. ano novo para todo mundo aí. E que a TV só perdeu, retirando, pelo menos da TV aberta, esses profissionais que hoje estão fazendo esse trabalho aqui na ACTA. Eles são motivo de orgulho para todos nós. Que aqueles que mandam e comandam hoje a TV e os meios de comunicação vejam isso. Abraço Muito forte. obrigado, Feliz obrigado. ano novo para Um dia a todos. gente tem uma televisão. O Acta vai chegar lá, né? O Acta chega lá. Vamos sonhando. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o Acta Especial, os bastidores do jornalismo policial. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.